Bom dia, senhoras e senhores. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, informando que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Com a palavra, o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores. Ata da 528ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada no dia 27 de outubro de 2018. Aos 27 dias do mês de outubro de 2018, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do vereador José Fernando Leite Ares. Aberta a sessão ordinária, foi verificada a ausência justificada do vereador Orlandino Pereira de Farias pelo senhor secretário Carlos Antônio Macedo. Ademais, o senhor presidente determinou a leitura da ata da 527ª sessão e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Imediatamente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão. Projeto de Lei do Executivo 33/2018 dispõe sobre alteração no quadro de servidores comissionados da Prefeitura Municipal de Boa Vista e adota outras providências. Projeto de Lei do Executivo 34/2018 dispõe sobre o parcelamento de débitos referentes a aportes financeiros devidos e não repassados ao regime próprio de previdência social do município. Projeto de Lei do Executivo 35/2018 cria os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no município de Boa Vista. Requerimento 21/2018 requer a construção de tanque bebedouro na comunidade Alto do São Joãozinho, de autoria do vereador Joaquim Luiz Meira. Requerimento 22/2018 requer a limpeza e ampliação do açude do Riacho do Açude. E requerimento 24/2018 requer a restauração da pista que dá acesso ao cruzeiro local, ambos de autoria do vereador Carlos Antônio Macedo Farias. Requerimento 23/2018 requer a urbanização da Praça José Gomes Perico, situada no conjunto Doutor Demétrio, de autoria do vereador Humberto Pereira. Requerimento 25 solicita a realização de sessão especial em comemoração ao Dia Municipal do Evangélico, de autoria da mesa diretora. Abrindo o pequeno expediente, senhor presidente transmitiu às pares algumas comunicações. Foi comunicado o recebimento do ofício 1/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, solicitando a indicação de 2 representantes desta Casa Legislativa para participar da segunda Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Posteriormente, o senhor presidente nomeou os senhores vereadores Sebastião Pereira Porto e Carlos Antônio Macedo, respectivamente como delegados titular e suplente, que participarão da referida conferência. Depois noticiou a solicitação ao senhor prefeito do envio dos índices do MDE, Fundeb Saúde e pessoal da Prefeitura Municipal de Boa Vista, referente ao mês de setembro de 2018, o qual apresentou a resposta através de ofício 163/2018. Ainda em sua fala, informou que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba estará promovendo um treinamento para os gestores, assessores e contadores sobre o E-Social na próxima semana e que esta casa estará representada por seus assessores e contadores. Dando sequência ao pequeno expediente, o senhor presidente abriu a tribuna para os vereadores que assim desejarem no prazo regimental. Sebastião Pereira Portas se solidarizou com os conterrâneos boavistenses que estão com parentes internados por problemas de saúde, pedindo a Deus e a Nossa Senhora que se compadeçam destes conterrâneos e dê a saúde de todos. Logo após, parabenizou o município através da Secretaria Municipal de Saúde pela campanha com as mulheres promovendo exames de mama. Também lamentou o afastamento do amigo Flávio Farias da Rádio Boa Vista FM por seu grande mérito e trabalho desenvolvido. Finalizou desejando a todos uma boa eleição no segundo turno e pediu a Deus que o vencedor faça um grande trabalho para todos nós brasileiros. Joaquim Luiz Meira fez um convite a todos os companheiros e companheiras militantes
para participar da carreata em defesa da democracia, que considera em defesa da democracia e em defesa do Brasil e do povo brasileiro, hoje a partir das 16 horas com saída da Praça da Âncora. Marinésio Almeida Sampaio explanou a sua preocupação com o problema de abastecimento de água na zona rural e fez uma análise dos gastos com os carros-pipas e fez um apelo que, se possível, o senhor secretário de Serviços Rurais, o Wellington Ricardo, o senhor prefeito e demais colegas pudessem unir-se para buscar soluções para essa questão, pois é muito pouco para uma casa receber uma carga d'água cada 4 meses, mesmo tendo água perto, e temos que aproveitar esta água antes que se evapore. Finalizou parabenizando a comunidade de Cacimba Nova pela festa da padroeira, que realizou uma quermesse muito proveitosa e organizada. Com isso, abriu-se um longo debate sobre a problemática do abastecimento na zona rural entre os vereadores, que explicaram os diversos óbitos e possíveis soluções a partir da fala do colega Marinésio. Humberto solicitou ao senhor prefeito a limpeza dos reservatórios do município, que encontram-se vazios, pois considera ser de grande importância e facilita a vida de todos. Carlos Antônio inicialmente saudou o colega vereador Marinésio Almeida por ter levantado esta questão do abastecimento da água da zona rural e afirmou que é uma discussão que ainda vai durar mais tempo até chegar a uma solução. Depois lembrou que estamos vivendo mais um momento histórico para o país, pois é o último dia de uma eleição presidencial, a qual presenciou um alto grau de intolerância da sociedade e que não se discutiu os principais temas do país, e se tratou apenas de temas menores, e citou que quem ganhar não vai resolver os problemas do país de um dia para a noite, e vai enfrentar questões gravíssimas do país, e que terá muita dificuldade de aprovar as principais reformas. Depois pediu para o vencedor dessas eleições seja abençoado por Deus, para que ele faça o melhor governo, pois o país sair da crise precisa sair da crise e nós merecemos sofrer menos. José Fernando concordou com o colega Carlos Antônio e afirmou que os principais problemas do Brasil ficaram de fora da campanha eleitoral, a exemplo da questão da reforma da Previdência, que ambos se omitiram em comentar a geração de emprego e renda, a questão econômica, porque toda ação de governo e todo projeto social requer recursos humanos para tê-los. Citou que o país precisa de uma economia andando a todo vapor para gerar receitas que possam dar contas de todas as despesas. Depois pediu a Deus que o próximo presidente seja abençoado por ele e faça o melhor para todo o povo brasileiro. No segundo expediente foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo 33/2018, aprovado por unanimidade. Requerimento 21, 22, 23, 24 e 25, todos aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, mandou o senhor presidente encerrar a presente sessão, que vai devidamente assinada por mim, primeiro secretário, segundo secretário e pelo senhor presidente. Em discussão a ata da sessão anterior, alguma correção? Não havendo. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovada por unanimidade. Dando continuidade, solicito ao secretário que faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Apenas uma mensagem ao projeto de lei 36/2018. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre o crédito especial com o intuito de adicionar ao orçamento do município, exercício financeiro de 2018, a cobertura de quadras existentes na zona rural do município para a inclusão de práticas esportivas naquela localidade. Valha-me de um ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos dignos pares as expressões de minha elevada estima e distinta consideração. André Luiz Gomes de Araújo, prefeito, e aí vem o projeto, artigo 1º, fica o Poder Executivo, chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 500 mil para ocorrer com as despesas relacionadas
com a construção de cobertura de quadras esportivas existentes na zona rural do município, com a função programática abaixo discriminada. Função 27, Educação, Educação Infantil, Incentivo ao Desporto Amador. Ação 1045, construção de cobertura de quadras esportivas na zona rural do município. E aí vem elementos de despesa, obras e instalações próprias, 250 mil, obras e instalações estadual, 250 mil. Artigo 2º. Para a cobertura de que trata o artigo anterior, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar parcial ou total dotações constantes no orçamento do programa do exercício 2018, podendo remanejar ou transferir de uma função programática para outra. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as posições em contrário. Boa Vista, 7 de novembro de 2018, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. E aí nós temos 3 moções de pesar. Sim, 4 moções de pesar, 38, 39, 40 e 41, sendo a primeira nos mesmos termos, obviamente, uma e outra. Inicialmente, votos de pesar aos familiares da senhora Joana Maria de Freitas França, que vem a ser a sogra do nosso querido amigo vereador Humberto Pereira, ocorrido no último dia 28 de outubro. Nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Dos mesmos modos, a moção do pesar 39, a senhora Josefa Rodrigues da Silva, de Araújo, né? Residente no sítio São Joãozinho, não é isso? Falecimento ocorrido no último dia 5 de novembro. Moção de pesar também ao senhor Ronaldo Araújo Correia, ocorrido no último dia 7 de novembro, também subscrita e assinada por todos os vereadores presentes nesta Casa Legislativa. E, por fim, moção de pesar aos familiares do senhor Marinaldo Coelho de Oliveira, pelo falecimento ocorrido no dia 8 de novembro do corrente ano, também moção assinada por todos os vereadores dessa Casa Legislativa Mirim. Ainda no pequeno expediente, algumas comunicações. Dizer que recebemos o ofício do coordenador da Unidade Regional de Gestão do Projeto, o RGP do Cariri Oriental, para reunião, juntamente com mais 7 municípios, no dia 19 de 11 de 2018, das 9 horas às 13 horas, do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú, Procase, certo? Então será no dia 19, numa segunda-feira, né? Dia 17 é sábado, 18, numa segunda-feira, das 9 às 13 horas, aqui no plenário desta Casa Legislativa Mirim. Estejam todos comunicados e convocados a participar desta reunião. Recebemos também ofício do senhor prefeito, ofício 172, nos seguintes termos: encaminhamos informações referentes a agricultores que apresentaram os indícios de desconformidade com os critérios do programa Garantia Safras, identificados pelo Tribunal de Contas da União, Safras 2015, 2016 e 2016, 2017. Sem mais, para o momento, firmamos-nos com distinto apreço, nos colocando à inteira disposição de Vossa Senhoria. Em anexo, ele encaminha o ofício da Coordenação Geral do Garantia Safra e com os nomes das pessoas que apresentaram algum tipo de inconformidade, seja ele com vínculo com o poder público,
com renda maior do que 1,5 do salário mínimo, empresário do ramo não agrícola, sinais exteriores de riqueza, e aí vai as justificativas, tem a lista das pessoas com as inconformidades, todos os vereadores poderão dar uma olhada neste ofício. Dizer também que recebemos ofício do Ministério Público da Paraíba, da Promotoria de Justiça e de Defesa da Cidadania e dos Direitos Fundamentais, doutor Antônio Barroso Pontes Neto, nos seguintes termos: por meio do presente encaminhamos em anexo para conhecimento de Vossa Senhoria a recomendação ministerial que versa sobre a necessidade dos beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, se inscreverem no CAD único do Ministério do Desenvolvimento Social, objetivando evitar a suspensão do benefício, uma vez que se trata de matéria de interesse público. Então, fica mais aqui uma divulgação, né, para que os beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício da assistência social, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, Lei número 8.742/93, consistindo em uma renda equivalente a um salário mínimo para idosos com idade igual ou superior a 65 anos e deficientes que não possam manter-se ou serem mantidos por suas famílias. Então, fica aqui, esse ofício veio endereçado à Câmara apenas para conhecimento. Foi também encaminhado expediente ao prefeito e ao secretário de Assistência Social do município, para que faça uma ampla divulgação desse fato, né, que os beneficiários já do BPC, que já são beneficiários e não são cadastrados no CAD único, eles procurem se cadastrar no CRAS local, para que não tenham os seus benefícios suspensos. Foi prorrogado até dezembro deste ano, né? Acredito que essa divulgação deve ser feita, os sindicatos também, né? Eu acredito que podem contribuir para essa divulgação, para que nenhum munícipe nosso possa ser prejudicado com o corte deste benefício, né? Porque ele se dirija ao Centro de Referência em Assistência Social do nosso município, no prazo máximo de dezembro do corrente ano para fazer o seu cadastro. Fica aqui o nosso apelo aos beneficiários, às pessoas que estão nos assistindo, que tenha alguma pessoa na família que seja beneficiária desse auxílio, que possa procurar a Secretaria de Assistência Social do nosso município, o CRAS, para verificar se realmente já foi feito esse cadastro no CAD único do governo federal, para que os benefícios não sejam suspensos. Então, iremos encaminhar também ofício ao prefeito e ao secretário, objetivando reforçar essa divulgação aos beneficiários do BPC. Também recebemos e entregamos cópia a todos os vereadores do calendário de formaturas das escolas do nosso município, das turmas do pré e quinto ano. Estão aí já todos com esse informativo, com data, horário e a escola de cada localidade municipal. E dizer que na última quinta-feira, né, realizamos no dia 1º de novembro a sessão especial em comemoração ao Dia Municipal do Evangélico, iniciando as comemorações alusivas ao Dia do Evangélico com a sessão solene aqui nesta casa, bastante prestigiada, né? Apenas agradecer a todos os vereadores, a todos os funcionários que colaboraram com a realização da mesma, o poder também executivo do nosso município esteve presente e também presente nas demais atividades
encerrando no domingo com o culto na Praça Bom Jesus, em seguida com o louvor do cantor gospel Chagas Sobrinho. Nós estivemos presentes lá, eu, o vereador Antônio Macedo, Sebastião e o vereador Neto Meira esteve presente também. Acredito que esta casa realizou mais um grande evento na sessão da última quinta-feira, no dia 1º, apenas um momento de agradecer a todos que colaboraram para a realização do evento aqui nesta Casa Legislativa, a todos os parceiros e funcionários desta casa. Essas são as comunicações iniciais. Lamentar, né, mais uma semana de grande perda de pessoas de nossa comunidade, como também pessoas que tiveram participações em nossa sociedade, a exemplo de Ronaldo Correia, de Marinaldo Coelho, de Dona Joana, que vem a ser a sogra do vereador Humberto Pereira, e de Dona Josefa, lá no Poço de Pedras, uma senhora que faleceu na última segunda-feira. Estivemos também presentes lá, então desejar apenas que Deus conforte os corações de todos os familiares dessas pessoas que faleceram nesta última semana. Esses são os sinceros sentimentos de todos que compõem esta Casa Legislativa Mirim. Então, ainda no pequeno expediente, fica aberta a tribuna para quem assim desejar utilizar pelo prazo regimental, iniciando com o vereador Sebastião Porto, que ontem foi o representante desta casa na segunda Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada ontem pela manhã neste plenário. Com a palavra, o vereador Sebastião Porto. Excelentíssimo senhor presidente da Casa, Fernando Aires, excelentíssimo senhor primeiro secretário, Carlos Antônio Macedo, vereador Isinaldo, também faz parte da mesa, demais vereadores aqui presentes, Faustino e seu filho Nilton Gabriel, Carlos da Viração, meus dois parentes, respectivamente, Valdeci e Paulo Roberto, e Damião Almeida, o diretor do posto médico de nosso município. E aqui, primeiramente, eu quero desejar, com muita alegria, as boas-vindas ao nosso colega, amigo, vereador Orlandino Farias. O senhor, senhor Orlandino, que eu sempre digo, não só aqui, mas em todas as falas, que o senhor é uma das maiores referências políticas do nosso município, e por que não dizer que estende-se até Campina Grande. Então, tudo de bom que eu desejo para mim, desejo para o senhor: saúde, paz e trabalho. E para começar também eu quero me solidarizar com as famílias de Dona Joana de Freitas, Josefa Rodrigues, lá de São Joãozinho, nosso amigo Ronaldo Correia, Marinaldo Coelho, todas estas pessoas que partiram, mas que deixaram um legado aqui em nosso município. E também, senhor presidente, quero me solidarizar com a família do senhor José Nilton, o Barra Pesada, que também teve uma passagem aqui por Boa Vista, em nossa emissora local. Pessoa inteligente, um repórter policial, muito conhecido em Campina Grande, também veio a falecer ontem. Quero iniciar parabenizando esta casa por mais uma sessão solene, uma sessão especial pelo Dia do Evangelho. Em especial a mesa diretora, que faz com muita organização todas as sessões, e por que não dizer esta que vem sendo uma sessão muito tradicional em nosso município, pela permanência da igreja, por tudo que ela faz conosco, com nossos jovens, nossas crianças. Então, nada mais louvável do que homenageá-los na Semana do Evangelho, com esta sessão tão bonita, como eu já falei.
E parabenizar os evangélicos que participam ativamente da sessão, pessoas dignas, pessoas carismáticas, pessoas bem comunicativas, não só os que permanecem, não só os que atuam aqui em Boa Vista, mas também aqueles que nos visitam. Parabéns, e em nome de Paulo Roberto, evangélico, eu deixo aqui minha gratidão por todos vocês. E ontem eu também participei aqui, na qualidade de delegado titular, da 2ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. E me sinto orgulhoso por representar todos vocês, vereadores. Em especial o presidente da casa, que me designou a patente de titular. E digo a vocês que foi um dia muito importante para as crianças, para os adolescentes, para os pais, para os professores, para todas as entidades que aqui participaram. Foi casa cheia e, para encerrar a conferência, nós participamos em grupos de várias propostas, reivindicadas por grupos divididos. E foram propostas muito interessantes das crianças, dos adolescentes, que já pensam no futuro melhor para você e para Boa Vista. Reivindicando academias, praças, centros culturais, tudo de bom para que nossa cultura se desenvolva cada vez mais. Então, senhor presidente, eram estas minhas palavras e desejo um bom dia para todos vocês, um bom dia para todos os internautas que nos assistem nesse momento. E queria pedir aqui a permissão, porque nós sempre somos... Porque aqui nós sempre somos assistidos por toda parte do Brasil. Na sessão evangélica mesmo recebemos ligações de Brasília, da família de Amélia de Félix e do Marcelino de Castro. Mandaram mensagem parabenizando o nosso trabalho. E também o nosso amigo que sempre pede que eu fale seu nome, é Clenilson Almeida, lá em Soledade, e muitos boavistenses que nos assistem aqui. Então, deixo meus agradecimentos e dizer que esta casa está pronta para não ser ouvida, mas também ser reivindicada. Muito obrigado. Bem lembrado ao vereador Sebastião, né, da nossa alegria do retorno do vereador Orlandino, com a sua saúde, graças a Deus, restabelecida. Ele solicitou uma parte ao vereador Sebastião não ouviu, então com a palavra o vereador Orlandino Farias. Os vereadores e principalmente ao nosso presidente, que teve a delicadeza de me visitar no hospital, ligou para o hospital, foi na minha casa, não mandou ele nem mandou alguém, ele mesmo foi, levou meu contra-cheque. Portanto, presidente, trouxe suas ordens em todo sentido, dentro dessa Câmara, com Vossa Excelência, e abraçar todos, e todos muitos que não foram me visitar, porque não puderam ir, não tiveram tempo, mas o velho ainda escapou pela segunda vez, não sei de outra. Graças a Deus, o senhor está bem recuperado, dará ainda muitas contribuições à nossa querida Boa Vista, o que já ocorreu ao longo de sua vida pública, o que nos honra bastante, senhor Orlandino. Para nossa alegria, estamos compartilhando da sua presença em mais uma sessão ordinária desta Casa Legislativa. Com a palavra, o vereador Humberto Pereira. Bom dia, senhor presidente,
os colegas vereadores, os demais que aqui faz presente, os funcionários dessa casa. Eu quero agradecer a todos os colegas por ter assinado esse voto de pesar a minha sogra, Dona Joana, que tenho certeza que está com Deus. Dona Joana dizia que eu era um filho para ela. Dona Joana só não fez me ver nascer, mas tivemos uma convivência desde criança, eu na casa dela. É tanto que finalizou sendo o genro dela, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero louvar a Deus pela saúde do colega vereador, senhor Orlandino, que Deus ainda tem uma missão, senhor Orlandino, nessa terra, que nós vamos ter aqui por um bom tempo. Eu quero aqui deixar aqui, que eu não poderia deixar de esquecer, que Deus proteja e que protegeu e que deu, mesmo com toda a loucura dos jovens que praticaram esse delito agora há pouco, que Deus botou na mente deles que não fizesse o pior com um professor, um rapaz, um jovem de família, que nunca vimos falar nada ao contrário, a não ser de coisas boas, que desse de fruto, até mesmo para nosso município, do professor Inajá, dos pais deles, pessoas de bem, de caráter, de responsabilidade e de pai de família e mãe de família do bem. Que Deus conforte e que Ele esqueça esse trauma. Sabemos que, pelo outro lado, o trauma que está passando os pais de cada filho, por ter passado esse momento de loucura na cabeça de cada um deles. Eu quero aqui, senhor presidente, declarar minha indignação de muito remorso. Quem poderia estar dando uma lição, um exemplo no nosso país, os ministros do STF, a maioria dos deputados federais e senadores que aprovaram um aumento absurdo como esse, onde que o Brasil está passando por uma das maiores dificuldades do nosso país. Eu acho que isso chega a um reajuste como esse, que não tem freio vindo para várias categorias. Eu quero que, até vi dizer que está tendo uma abaixo-assinada e que esta Câmara, nós deveria também assinar esse voto de injustiça. Eu quero aqui, senhor presidente, pedir ao nosso prefeito que colocasse uns vigia naquele açude, não proibindo a pesca, mas amenizando ou até mesmo proibindo as pessoas colocar os pés dentro daquele açude, que pudesse ter as pescarias de canoa ou de cama de ar, porque para ver se ameniza os peixes, tudo bem, mas para ver se a água volta a ter a utilidade que ela sempre teve. Eu acho que tem que ter uma fiscalização, que já deveria ter tido, porque estão fazendo aquela água de um verdadeiro chiqueiro de porco. Mas eu não sou contra a pescaria, porque o peixe vai para a mesa de muitas pessoas que gostam e que têm necessidade. E que tem pessoas
até pegando alguns trocados com aqueles peixes. Então de muita utilidade. Mas só que eu queria que tivesse fiscalizando para não estar andando como anda diariamente. Você passa meio dia em ponto e eles estão dentro do açude ali. Então acho que aquela água fica baldeando, para que possa servir para as pessoas do campo, que é de grande importância. Que eu sempre tenho batido aqui para a limpeza dos barreiros na zona rural. Só quem sabe da importância de um barreiro limpo é quem tem ele entupido ou sujo. A alegria é como se fosse, você ter um barreiro limpo e de repente ele está limpo, é como você tiver a alegria, talvez até como estiver vendo ele com água. E a dificuldade da gente encontrar até mesmo uma pipa d'água na secretaria. Essa semana eu passei por uma angústia durante esse tempo todo, nunca cobrei uma pipa d'água. E o secretário não pensou duas vezes de me dar o não. E eu tive que procurar o prefeito, porque a água é de grande utilidade, principalmente para as pessoas do campo. Eu acho, é como o colega Marinés diz. E todos nós aqui sabemos, é consciente. Uma pipa d'água é muito pouco para atravessar 4 meses. Eu acho, apesar que não acontece isso em Boa Vista, é muito difícil. Mas a sorte de nós é que ainda tem muitos barreiros, como o açude do Joá. Exatamente. Como o açude do Joá, como o açude daqui e outras barragens que ainda tem água. Nós estamos passando agora por uma grande dificuldade no Roçado do Mato. Sebastião é prova disso. O poço que fazia milagre, os poços lá do Roçado do Mato, há muitos anos. E agora estamos numa luta constante. O prefeito deu toda assistência, colocou todos os materiais novos lá, e ainda continua com a mesma dificuldade de água. Então, eu acho que é de grande importância. E que eu queria deixar aqui, muito obrigado a todos, que vamos mais à frente, né? Os poderes de Deus. Gostaria de registrar o aniversário no último dia 2 de novembro do nosso servidor Aloísio e do vereador Neto Meira no último dia 4 também de novembro. Nossas felicitações, que Deus conceda paz, saúde, muita felicidade. No próximo dia 15 será o do vereador Isenaldo, nasceu no dia que comemora a proclamação da República, né? A festa é grande, né? No feriado deve ter muita galinha e bode assado. Também que Deus conceda muita paz, muita saúde. No final do mês a gente finaliza com Sebastião Porto, né? Mas tem sessão, de hoje a 8 haverá sessão e estaremos aqui para deixar registrado essa moção de felicitação ao vereador Sebastião. Então, aos aniversariantes do mês, né? Que Deus conceda paz, saúde e muita felicidade. Com a palavra, o vereador Antônio Macedo. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes nesta sessão no dia de hoje, os nossos queridos internautas que horas nos acompanham no Facebook, meus conterrâneos. De fato, essas 2 semanas passadas foram recheadas dos mais diversos assuntos. Eu começarei inicialmente em nome da mesa diretora, lembramos agora votos de pesar à nossa querida conterrânea
falecida recentemente, na semana passada, não foi isso? Semana atrasada, a senhora Rivailda Riva, como era conhecida, irmã de Graziela, que faleceu em Brasília, e que também esta Câmara se solidariza com seus familiares pelo seu prematuro falecimento. Eu quero parabenizar a mesa diretora e a todos os vereadores que estiveram presentes em mais uma semana de grande sucesso, que foi a Semana dos Evangélicos, realizada na semana passada, com um encerramento belíssimo, com a apresentação de um show e de um culto realmente abençoados. Saúdo. Eu quero agradecer ao senhor prefeito essa semana pelo atendimento do requerimento que nós pedíamos já há algum tempo, o requerimento para fazer o tapa-buraco no asfalto que vai do acesso aqui do começo da rua até o Cruzeiro, e esta semana o senhor prefeito adquiriu o material suficiente para, ainda essa semana, provavelmente, fazer o conserto dessa estrada até o Cruzeiro local com o asfalto devido. Também quero me solidarizar com os demais familiares que tiveram a triste notícia do falecimento dos seus entes queridos, e entre os quais eu gostaria de citar o nosso conterrâneo Ronaldo Correa, que teve uma participação ativa na direção da empresa Bentonita União Nordeste, e eu tive a oportunidade de ir ao seu velório, e também gostaria de registrar nesta casa que há exatos 30 anos, Ronaldo Correa tinha um trabalho na sua casa, onde ele denominava de casa de oração. Na verdade, a casa dele era utilizada todas as segundas-feiras, como uma casa de oração, que lá ia católicos, evangélicos e todas as pessoas de qualquer outra religião eram sempre muito bem recebidas, inclusive eu e minha esposa e vários outros conterrâneos que eu já tive a oportunidade de vê-los naquela casa já há mais de 5 anos que eu o frequento. E ele, muito brincalhão, sempre que iniciava o culto, que eles sempre, às segundas-feiras, chamavam uma pessoa para fazer o culto na sua casa aí, das diversas igrejas evangélicas, e ele sempre dizia que aqui não era uma igreja, isso aqui é uma casa de oração. Aqui não se fala em política, aqui não se fala em dinheiro, aqui não se fala em religião. Aqui se estuda a palavra de Deus, estuda-se a Bíblia Sagrada. E isso, obviamente, era um dos cartões postais, porque as pessoas podiam ficar lá num ambiente aconchegante, ou podia ficar ao redor da sua casa, porque tem mais de 300, 500 cadeiras à disposição das pessoas para pegar, como eu fazia, pegava a cadeira, ficava na sua casa e olhando o culto, que fica assim como daqui e ali no ginásio, ou menos um pouco, até o posto médico, e as pessoas ficavam no gramado onde queria. Então, era uma coisa livre, espontânea, e vi muitas almas, muitas pessoas entregarem sua vida ao Senhor. Muitas almas foram libertas naquela casa, graças ao trabalho de Ronaldo e de sua família. E no culto de despedida, no seu corpo lá, no local onde ele faz as reuniões, esses cultos, recebemos a notícia de que os cultos, apesar de todo o sofrimento, vai continuar. Sua esposa, mesmo atravessando um momento delicado de depressão, vai
continuar fazendo os cultos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, foi, digamos assim, uma partida sofrida, mas os corações das pessoas presentes agradecidos pela presença de Ronaldo nesta vida, sobretudo pela vida que ele tinha de jovem, que ele costumava dizer, e sua esposa, inclusive, fez esse relato num sepultamento, que era um jovem que gostava de farras, que gostava de beber, e que, com o passar do tempo, ele se transformou e transformou muitas vidas. Também quero registrar a passagem do nosso conterrâneo, que foi conterrâneo nosso, do nosso querido contador Marinaldo, pessoa muito espirituosa, trabalhou aqui prestando serviços contábeis a Ginaldo, foi maçom, trabalhou muito tempo na Gramoto com Pedro Freire, esteve conosco recebendo o título de cidadania, e partiu muito cedo, aos 56 anos de idade. Foi mais uma perca para nós nesta semana. Entre outras já mencionadas, como Dona Josefa, embora já fosse idosa, também tivemos a morte de outras pessoas, como foi citado agora há pouco, de Zé Nilton, o repórter Barra Pesada, como era comumente conhecido, e que teve uma participação na Rádio Liberdade em Boa Vista. Infelizmente, o AVC tem tomado conta das pessoas, do mundo, é um caso seríssimo, a questão do AVC, que está quase que literalmente enraizado com a questão do estresse, da ansiedade, da depressão, que acaba desencadeando mais e mais números de pessoas com AVC. Por fim, agradecer mais uma vez e relembrar a vinda, o retorno do nosso querido amigo e primo vereador Orlandino Farias, que está tendo o privilégio, nós estamos tendo o privilégio de tê-lo novamente em nosso meio, com a graça e honra do Senhor. Por fim, lamentar profundamente os últimos acontecimentos. Nós, quando estivemos aqui na última semana, não tinha havido a eleição e o senhor Bolsonaro foi eleito presidente da República, e entre algumas declarações que eu já dizia, das bancadas federal e do Senado que tinham sido eleitas, eu dizia na oportunidade, na sessão passada, que seja qual fosse o governo, iria ter grandes dificuldades por conta da inexperiência e da falta de maturidade política e de conhecimento para o trato das coisas públicas. E isso já vem acontecendo nessas duas últimas semanas após o pleito. Basta ver as declarações do futuro ministro da Economia e da Fazenda, Paulo Guedes, quando ele, numa das entrevistas, disse que o Congresso precisava ser imprensado, né? Vamos imprensar o Congresso. Vamos imprensar o Congresso. E depois essa fala fora rechaçada pelo então presidente eleito Bolsonaro. Isso como se não já viesse apagando o fogo do seu vice com as suas barbárias ou suas bobagens ditas a olho nu. Não bastasse tudo isso, o Congresso Nacional essa semana, eu estava lendo uma reportagem agora da Folha, e existe uma pauta bomba que estão de forma covarde, sorrateira e covarde, colocando ou trazendo futuros prejuízos para a nação numa possibilidade de 269 bilhões de reais de verbas que terão que ser destinadas a vários projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado,
entre as quais eu citaria apenas 3. Por exemplo, benefícios fiscais concedidos a montadoras de veículos, isso pela Câmara e pelo Senado. O reajuste do judiciário, que o próprio presidente Bolsonaro disse que não era o momento adequado para se votar, e muita gente, de forma também covarde e sorrateira, estão utilizando desse expediente maléfico para a população e para todo mundo, que é o fake news, e criando situações como se o presidente eleito já estivesse governando, dizendo que está na conta de Bolsonaro, algo que nem sequer ele ainda assumiu o governo para ter esse poder. Pelo contrário, foi a prova cabal de que ele não tinha o interesse de que o aumento judiciário tivesse aprovado, e, no entanto, o Senado aprovou, como vai aprovar vários outros projetos. E aí foi já é uma forma de dizer, já que você nos tirou a nossa vaga, porque Bolsonaro desequilibrou o pleito em todos os sentidos, e várias figuras carimbadas no país inteiro perderam os seus mandatos, e um dos quais foi no Senado Federal. Então, essas pessoas, em represária, fizeram conceder esse aumento, como vão conceder outras coisas. Esse aumento, ele é uma tapa na cara do trabalhador quando o ministro vai para a televisão e, como o colega dizia agora há pouco, e diz que é apenas uma reposição salarial. Uma reposição salarial de mais de R$6 mil no seu contra-cheque, não é? E o trabalhador não tem uma reposição salarial de R$10 nem de R$30 por ano. Para citar só um exemplo, nossa categoria dos oficiais, a gente cobra 3% e não conseguimos o ano inteiro. Isso só para citar um exemplo entre tantas e tantas outras que não tiveram aumento. Mas quando tem os 16%, é efeito cascata. Quer dizer, existe um dispositivo na lei, na Constituição, na lei complementar que aprovou os aumentos do judiciário, que se aumentar para os ministros, aumenta, obviamente, para os desembargadores, para os juízes, para os procuradores, para os promotores. Então, não é só os ministros que teve aumento, porque aí seria muito bom. É para todo o judiciário, para a cúpula do judiciário, enquanto os demais não têm. Outro benefício é o benefício para as transportadoras. Só para lembrar, o último que tem ali na internet, na Folha de São Paulo hoje, vários outros benefícios que vocês podem ler. Para mostrar que, infelizmente, não há presidente no mundo que consiga colocar em ordem um país desorganizado pela sua estrutura, pela sua falta de educação, pela sua falta de maturidade, pela sua falta de nacionalismo. São pessoas em todas as esferas que só pensam em si. Ninguém pensa no país. A verdade é essa. E, por último, eu quero relatar aqui, senhor presidente, que até bem pouco tempo Temer não servia para porcaria nenhuma, como de fato várias coisas de Temer nesse país foram rechaçadas desde o princípio do governo. E a maior e que mais levou à sua rejeição foi exatamente os aumentos sucessivos na gasolina, no óleo, o que deixou praticamente o país inviabilizado. E naquela oportunidade dizia que havia uma política externa, que todo mundo sabe, que a Petrobras foi colocada nessa política externa, quando o aumento do dólar, o aumento do barril de petróleo, ele tivesse um aumento lá em cima, isso refletiria no preço da gasolina e do óleo e dos seus derivados. E há 2 semanas para cá, a gente vem tendo praticamente reduções no preço da gasolina quase todos os dias. Todos os dias. Ontem teve de pouco mais de 1%, no dia anterior de 0,85%, no dia anterior 6,5%, na semana passada teve de 6%. O preço da gasolina comprado na revendedora da Petrobras custava R$ 2,25. R$ 2,25. Atualmente está menos, pode olhar na internet,
está 1,600 e pouco. 1,68, 9, uma coisa desse tipo. Ou seja, nós temos aí praticamente quase 60 centavos a menos no preço da gasolina. E nós não vimos nenhum posto de gasolina em Campina, em canto nenhum, baixar 1 centavo. Para não dizer que não baixou, baixou 1 centavo. Eu já fiz 3 ligações essa semana, lá da sala dos oficiais para o PROCON. A primeira não obtive êxito, mandou ligar no dia seguinte para o coordenador. No dia seguinte eu liguei e falei com a advogada do PROCON. Ela, inclusive, estava criticando, dizendo que os fiscais estavam fazendo uma campanha nos bairros da cidade para outras coisas que não essas coisas mais interessantes. Me deu um telefone do fiscal e ontem eu falei com o fiscal do PROCON, eu disse qual era a inércia deles, porque um assunto como esse, ninguém não viu uma ação do PROCON em Campina notificando esses postos de gasolina para que baixassem os seus preços. E a resposta que ele me deu é que tinha sido feito uma visita já a todos os postos de gasolina, que ninguém viu, e que todos eles já tinham sido notificados, mas eles não podiam fazer nada, e que fizeram a ata em uma reunião e mandaram essa ata para o Ministério Público, a Curadoria do Cidadão. E jogou a bola para o promotor, ou curador do cidadão, que fiquei essa semana de ir lá pessoalmente, ou ligar novamente pedindo uma informação de que medida está sendo tomada. Ou seja, a população brasileira está a ver navios. E isso não é só Campina Grande. É Boa Vista, é Soledade, é todas as cidades. É um cartel. Você chega em Campina, está lá. Eu vi hoje vários postos. 4,69. Aí tu vai no outro posto, 4,69. Tinha uns que ficavam 4,84. O álcool não aumentou nenhuma vez, mas toda vez que aumentava a gasolina, o álcool era 2,80, passou a ser 3,10, 3,13, 3,17, 3,19. Mas diminuiu a gasolina, o álcool continua do mesmo jeito. Porque sabe que o preço do álcool é uma distância grande em relação à gasolina, o povo está optando pelo álcool. Mas tu chega em várias bombas e não tem álcool. Ou seja, esse é o país que só fala dos políticos. Que o político também, evidentemente, que é culpado, mas é a sociedade que é sem educação. É a sociedade que é corrupta. Uma parte, senhor presidente, ou senhor secretário, o posto 21, essa semana, ela teve uma redução de 10 centavos por litro. Amém. Agora o outro ali teve uma baixa só no seu percentual. O 21 foi 10%. Amém. Eu estou citando, não estou falando, mas a verdade é que o consumidor está perdido. Aonde? Já era baixo, né? Já era mais baixo. O Fernando sempre me dizia que já era mais baixo, não é? Então é vergonhoso. É preço à vista lá na farinha, é preço à vista. Preço à vista. No cartão é R$5. Aí se já teve aí 23% com esse de 1%, já são mais de 24% que houve de redução. Mais de 24%. Está me entendendo? Como se não bastasse que apenas 30% é que a Petrobras fica com esse dinheiro. O restante é tudo imposto. 29% de ICMS, 10% do governo federal e demais os impostos da distribuidora para por exemplo, vem da distribuidora da Petrobras, vem para o posto de Cabedelo, por exemplo, já é um valor que se ganha até aí, e de lá para transportar até o posto já é o outro lucro. Então esse é o país que a gente está vivendo. Não acredito que Bolsonaro ou qualquer outro presidente consiga fazer alguma coisa nesse país com um monte de gente covarde, um monte de gente irresponsável, um monte de representante desse que nós temos, trabalhando contra o país. E para finalizar, já tomei todo o seu tempo, o tempo regimental, Vossa Excelência. Eu vejo na internet de forma muito positiva o debate dos jovens, que foi nesta campanha política, entre aspas, foi importante até certo ponto, mas é desumano quando esses mesmos jovens compartilham fake news. Como esses jovens não sabem apreciar a verdade, não sabem
tem uma posição, uma cor partidária, mas não admite que outro acerta ou que outro erra. Ou é azul ou é vermelho. É uma briga interminável. Não sabe avaliar realmente o que é certo e o que é errado. Isso é o que é mais triste. Aí o governo não começa e cada um diz lá, está na conta do Bozo. Está na conta do Bozo. Olha aí o aumento do judiciário. Não era isso que vocês queriam? O cara nem assumiu o poder. O cara nem queria que o aumento fosse dado um aumento do judiciário. E já está na conta dele, imagine só quando ele assumir. Ele não vai dar um passo naquele Congresso corrupto do jeito que a gente tem, infelizmente. Que foi eleito, está querendo acabar com o Ministério do Trabalho. Engraçado a gente ver agora quem não votou no presidente eleito, criticando aqueles que votaram e que têm carteira assinada hoje. E agora, onde é que vai ficar seus direitos, né? Exatamente. Eu queria só... Eu acho isso que deveria ter um ajustamento. Eu acho que até um ajustamento seja lá 50%. Mas eu acho que é uma injustiça acabar com os direitos dos funcionários. Porque é uma alegria que um pai de família tem. Final de ano, de uma hora extra, uma gratificação para comprar roupa para os seus filhos, calçado para os seus filhos, para levar seus filhos em algum ambiente digno. Eu acho que deve ter um ajustamento, que eu acho também que é muito descarado um funcionário trabalhar durante um bom tempo em uma empresa e quando sair levar à justiça. Isso aí eu também sou contra. Mas eu acho que deve ter uma combinação. Onde nós já estamos vendo os funcionários do Ministério do Trabalho abraçando aquele ambiente para que isso não conceda, né? Certo. Quando eu estou falando, eu agradeço a sua fala, parece que o microfone aqui ficou até rouco, já houve um fake news aqui. Quando Vossa Excelência fala, o microfone não está funcionando. Oi. Quando Vossa Excelência pede uma parte, eu agradeço, eu não estou aqui defendendo, nem sendo favorável, muito menos contra as posições pessoais de um presidente da República, no caso Bolsonaro, ou de qualquer outro. Eu estou mostrando os problemas que estão existindo no país. Obviamente, algumas coisas vão acertar, outras vão errar. O que Vossa Excelência, por exemplo, está dizendo não é a verdade, não condiz com a verdade o simples fato seguinte. Eu não sei até que ponto o fim do Ministério do Trabalho não é o fim dos direitos trabalhistas, são coisas totalmente diferentes. O que está se havendo no país 29 ministérios, salvo engano que tem, vão ser fundidos alguns deles e vão ficar somente 15 ministérios, é a intenção dele, embora eu acho para a dimensão do país, 18 eu ainda acho pouco. Mas é o seguinte, não está se tirando nenhum direito trabalhista, porque isso aí é medida que depende da Constituição, que está na Constituição Federal, e depende de votação na Câmara e no Senado, de emenda constitucional, que não passaria de forma nenhuma. Mas não é isso que está acontecendo. As pessoas estão confundindo. O Ministério do Trabalho não é a exclusão de direitos, não tem nada a ver. Embora isso mais à frente possa se restringir à luta dos trabalhadores, que já tem sido sufocada na reforma trabalhista com a não contribuição sindical, que você trabalhava um dia por mês, inclusive os vereadores, por ano, uma vez por ano, para dar um dia do seu trabalho aos sindicatos, e esse valor ele passou a ser facultativo. Ou seja, quem quiser
espontaneamente doar ao sindicato, pode, né? Mas isso não é mais obrigatório. Aí eu acho que foi uma medida certíssima, não é? Porque grandes sindicatos, como a CUT e a CGT, embora não tenham lutas importantes no Brasil, mas fizeram disso um verdadeiro cabidel de empregos e de vagabundagem, a verdade é essa, porque não trabalhavam e eram fortunas destinadas a esses sindicatos. Mas não é isso que não está em jogo nenhuma retirada de direito trabalhista, que é diferente de extinção de ministério ou fusão desse ministério, tá certo? Era só isso que eu queria dizer. No final, o colega estava aqui, eu até pedi permissão ao colega, Fernando, que mesmo não participando da campanha, é público, que me envolveram na campanha, num danado no Facebook, de um WhatsApp, dizendo que eu teria interferido numa passeata do PT que foi feita no último dia, e que eu teria impedido de George participar de um evento com uma Kombi. Isso não aconteceu, se Boa Vista estiver me vendo. Isso não é fake news, isso é mentira, covardia e safadeza de quem, de forma covarde, publicou isso entre grupos, fazendo ver que a gente tinha tomado uma atitude que a gente sequer sabia do que estava acontecendo. E falando de companheiros, inclusive colegas vereadores, que não teria tido nenhuma participação naquele evento. Diga-se passagem, não estou defendendo porque meu voto foi categórico, não votei nem em Bolsonaro e nem votei em Haddad. E isso é público e notório, que todo mundo sabe. Não participei de passeata de Bolsonaro e nem participei de passeata de Haddad. Os meus filhos que votam aqui, não perguntei em quem eles iam votar. Um deles porque era o primeiro voto, e eu disse a ele: você tem todo o direito de optar pelo primeiro voto, você escolher quem você achar que deva votar, para um dia não dizer assim, não, meu primeiro voto foi meu pai que disse isso. Então você é livre, comece a pensar e analisar. E o outro filho meu votou em Haddad, e eu não fui perguntar a ele, nem pedir a ele porque ele votou em Haddad, não. E o meu voto da minha esposa foram nulos, porque eu não acreditava e nem acredito em nenhum nem o outro. Não quer dizer que não torça para que este faça o melhor governo, para que a gente saia dessa crise, porque essa crise é nossa, não é de partido. Desculpa aí o tempo, senhor presidente. Só uma parte, Antônio. Com a palavra... Antônio, com relação à contribuição sindical, ele se refere mais ao sindicato patronal, né? Porque em relação aos sindicatos laboral, entendeu? Sobrevive das contribuições, né? Entendeu? Sindical, essa contribuição não foi afetada, nem houve modificação. Tanto é que também faço parte do sindicato, meu sindicato dos oficiais, e a gente desconta um percentual, salvo engano é 3%, 2 ou 3% por mês. Não é essa sindicalização, é essa obrigatoriedade que a gente tinha para destinar um sindicato, que é diferente. É porque tem muitas pessoas que confundem, né? Exatamente. Aí as pessoas pensam que é o laboral, na realidade não é, é o patronal. Né? O servidor do município que tem o seu sindicato, ele pode muito bem se filiar ao sindicato e contribuir com o seu salário. Normalmente isso não foi afetado, não tem nada a ver. É essa parte patronal que era obrigatório dos patrões descontarem dos seus servidores o salário de um dia por ano, e que era obrigatório. Eu descontava meu salário, eu não sabia para onde ia. O pior é isso, entendeu? Que eu recebia como presidente da Câmara várias cartas aqui, e não era só de uma entidade não, era de 2, 3, de São Paulo, para eu descontar dos vereadores e mandar para São Paulo. Você imagina só, você descontar um dinheiro na Paraíba para entregar a São Paulo, que eu não sabia, eram as confederações de servidores públicos nacionais, que você não sabe nem que função exerce e nem o que ele faz no Brasil.
Era esse tipo de contribuição. Só para um alerta para os internautas, as pessoas que estão ouvindo, porque essa contribuição do sindicato laboral, não, entendeu? As pessoas têm de contribuir, porque a gente chega no canto, Neto, não precisa mais contribuir com o sindicato. Como é que o sindicato vai sobreviver se não tem a contribuição? Esses sindicatos que representam as categorias, elas sobrevivem exclusivamente da contribuição de seus filiados, não é? De seus servidores. Isso é de forma espontânea, não era preciso ter essa lei ou não, isso já existia. Essa obrigatória era uma corda no pescoço de todo servidor público. Não era? O cara era servidor, eu já contribuía com o meu sindicato e tinha que contribuir com o sindicato nacional, que nada tinha a ver. Ou seja, o dinheiro ia para São Paulo, para Rio, que eu não sabia nem como era aplicado. Tá bom, obrigado. Foi essa que foi extinta. Mas se a pessoa quiser, espontaneamente, ele pode fazer isso naturalmente. Pode ser sindicalizado, é diferente, né? Então vamos às matérias. As moções serão encaminhadas aos familiares de... Sim, só o vereador Antônio Macedo tinha feito a menção na tribuna e aqui a gente já redigiu a moção de pesar aos familiares da senhora Rivailda de Araújo Sampaio, falecida no último dia 24 de outubro, em Brasília. Será encaminhada aos familiares, como também de Josefa Rodrigues Araújo, sítio Poço de Pedra deste município, a senhora Joana Maria de Freitas França, do senhor Ronaldo Araújo Correia e do senhor Marinaldo Coelho de Oliveira. Temos o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, número 35, que cria os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, do município de Boa Vista, estado da Paraíba, define os parâmetros para a elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da outras providências. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de Lei 35/2018 cria os componentes municipais do SISAM no município de Boa Vista. Recebemos nesta Comissão Permanente de Constituição e Justiça o projeto de lei do Executivo Municipal 35/2018. O projeto supramencionado encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à técnica legislativa e às demais prescrições regimentais da Constituição Federal, da Lei Orgânica e do Regimento. Parecer. Este relator entende que o projeto ora proposto visa ratificar e regulamentar no âmbito municipal as normas contidas na Lei 11.346 de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, visando a formulação de políticas públicas direcionadas para assegurar o direito humano à alimentação adequada. Ante ao exposto, considero o projeto constitucional legal tecnicamente correto, assim voto pela sua aprovação, todavia o mesmo deve ser submetido ao plenário para votação. Sala das Comissões, 10 de novembro, Carlos Antônio Macedo de Farias, relator, que subscrito pelo parecer da comissão, presidente Marinésio Almeida Sampaio, relator Carlos Antônio e membro Joaquim Luiz Meira. Recebido o parecer da comissão, em discussão o projeto de lei do Executivo número 35, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário. Agora há pouco, senhor presidente, é um projeto, entre tantos outros que o governo federal faz, ele repassa para os municípios a obrigatoriedade de apresentá-los respectivamente em todos os seus municípios, como se fosse uma reprodução. Eu vendo ontem uma discussão parecida com isso, e como o projeto de 2006, e você se pergunta,
Por que isso é? Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em consonância com os princípios tal. Não sei se vocês percebem, mas o governo, ao longo dos anos, por exemplo, a alimentação da agricultura familiar, o próprio sindicato sabe muito bem disso. Quando os produtores municipais, eles produzem, eles antes não existia uma lei, eles não tinham essa liberalidade, essa facilidade de vender os seus produtos aos municípios, não é isso? Existem leis hoje da agricultura familiar que faz com que os municípios adquiram esses produtos, que em outras palavras, ele acaba valorizando, né, o próprio cidadão que produz na sua cidade e fazendo com que o dinheiro transite, né, no próprio município. Com relação a esse CISAM, também vi outros projetos, por exemplo, em grandes cidades existe, já é fato concreto e estatisticamente falando, 30% de toda a alimentação consumida ela é desperdiçada. Isso baseado até na alimentação de sua casa, da minha, de qualquer uma, 30% dos nossos alimentos vão para o lixo. E existem programas voltados para esse tipo de programas, por exemplo, quando tem grandes ceasas, existem cooperativas que fazem a arrecadação desses alimentos para esses alimentos serem aproveitados e vão ser distribuídos a instituições. Porque muitos ou 30% desses vão literalmente para o lixo, onde, se bem catalogados, se bem apurados, eles poderiam ser aproveitados para o consumo humano. Então, são um desses programas que esse projeto desenvolve e desempenha. Eu estava até vendo onde que tinha sido distribuído 15 milhões de reais do governo federal para essas atividades. Com relação a esse programa de aproveitamento, tem em Campina Grande, né, o Mesa Brasil, né, que é um exemplo, né, para as comunidades, né, para as associações, o programa Mesa Brasil pega na Ceasa, né, a maioria daqueles produtos que são descartáveis para o comércio, né, não é impróprio, para o consumo, frutas e verduras que estão dentro dos padrões de alimentícios, né? E o SESI, se não me engano, é um programa que tem Mesa Brasil, eles recolhem, fazem a seleção e distribuem com as associações. Muito bem. E um ponto interessante aqui nesse parágrafo terceiro, parágrafo único do artigo 3º, ele diz que esse programa ele inclui também a garantia do direito de todas as pessoas ao acesso à orientação que contribua para o enfrentamento ao sobrepeso, à obesidade, à contaminação de alimento e a mais doenças consequentes da alimentação inadequada. Quer dizer, um programa que tanto dá o direito ao acesso a uma alimentação de qualidade, como também de orientação, né? Um programa que vai educar as pessoas de como se alimentar. Isso aí a gente poderia dizer que chama-se equipes multidisciplinares, que são fazendo palestras e mostrando as qualidades dos alimentos, né, que devem ser consumidos, para que não haja prejuízo à sua saúde alimentar e nutricional. Isso, obviamente, ocorre em todo o município. Discutido o projeto, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Tem um pedido de abertura de crédito especial para o fim que especifique da outras providências. Apenas vou apontar alguns esclarecimentos referente ao mesmo, que é um valor de R$500 mil para ocorrer nas despesas relacionadas com a construção de coberturas. Se a gente der uma olhadinha no orçamento vigente, que é o de 2018, as rubricas lá existentes estão com a construção de quadras cobertas. Porém, esse ginásio de esportes que está sendo construído na comunidade do Caluete, a primeira parte, que é a parte que foi com recursos federais, é a construção apenas do ginásio. Não inclui a parte de cobertura. E aí, para fazer a licitação da
cobertura da quadra, é preciso que haja rubrica específica no orçamento vigente. Como não há, aí há a necessidade de fazer essa abertura de crédito especial. E, além disto, uma vez que o prefeito está conseguindo recursos com o governo do Estado, também está destinando parte dos recursos alocados no orçamento, vindos também do governo do Estado. Então, 250 mil municipal, 250 mil do governo do Estado. Por isso que está sendo solicitado esta abertura de crédito, porque no orçamento não há rubrica específica com esta finalidade, porque aqui está bem claro, construção da cobertura de quadras esportivas, porque vai ser feita uma licitação à parte para a cobertura do ginásio de esportes. Então, colocado em discussão esse referido projeto, se ficou alguma dúvida, não havendo nenhuma dúvida, não havendo quem queira discutir, colocado em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. E, para finalizar, apenas colocar aqui o calendário das próximas sessões. Haja vista que de hoje a 15 é o sábado da festa do Bom Jesus, nós iremos antecipar a sessão já para o próximo sábado, dia 17. Então, de hoje a 15 não haverá sessão, a sessão está antecipada para o dia 17. E depois do dia 17, teremos sessões no dia 1º de dezembro, dia 8, dia 15, e iremos finalizar no dia 22, com a votação em segundo turno da lei orçamentária anual. Nesse intervalo aí no mês de dezembro, iremos realizar as audiências públicas e já previamente agendada no Sítio Bravo, porque nós iremos fazer tanto da lei orçamentária anual como daquele projeto de lei que declara de utilidade pública uma associação daquela comunidade. Então, esse é o nosso calendário para este final de ano. Então, pedindo a colaboração, a compreensão dos senhores vereadores, lembrando que a sessão será no próximo sábado, dia 17, e porque de hoje a 15 é o sábado da festa do Bom Jesus. Eu sugiro só a Vossa Excelência que, para que não haja dúvida e depois desconhecimento, que Vossa Excelência só determine à mesa ao secretário um calendário previamente já estabelecido para que a gente possa entregar pessoalmente a cada vereador, para que já fique por antecedência ter tomado conhecimento dessas atividades que virão. Tranquilo. Iremos encaminhar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e todos terão conhecimento. Além do mais, que eu peço sempre a Terezinha para ela, na sexta-feira que antecede a sessão, comunicar aos senhores vereadores. Então, no próximo sábado, dia 17, sessão ordinária, e agradecendo a todos que nos acompanham pelas redes sociais, e a Deus por mais uma sessão. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.